Pelo que tem acontecido nos últimos dias na Rússia, já está claro que a Ucrânia acumulou centenas de mísseis e drones e está há vários dias atacando a Rússia de forma massiva. Em particular, hoje, as autoridades da cidade russa de Sochi declararam que a cidade está sob um ataque sem precedentes em duração, que já dura ininterruptamente há um dia inteiro. Anteriormente, um míssil ucraniano atingiu a fábrica estratégica Kremny-EL. Essa fábrica é um elo crítico na cadeia de produção de armamentos de alta precisão russos, ou seja, praticamente toda a lista de mísseis russos. Já na noite de 11 de março, drones ucranianos atacaram em massa a região de Samara, onde a fábrica química Kuibychev Azot, em Toliati, foi atingida. Nesse contexto, os russos, por desespero, começaram a reclamar que também estão sob ataque as instalações dos gasodutos Turkish Stream e Blue Stream, numa tentativa de apelar à Turquia para que tente impedir a Ucrânia de realizar ataques. Mas o mais impressionante nem é isso. O Ministério da Defesa da Rússia declarou oficialmente em 9 de março que, em um único dia, os militares russos derrubaram 754 drones lançados a partir do território da Ucrânia. Даже это количество является um número recorde de drones que atacaram o território da Rússia ao mesmo tempo. E desde então, como vocês entenderam, a Ucrânia não parou a onda de ataques. Enquanto isso, o Instituto para o Estudo da Guerra declarou que o exército ucraniano, nas últimas 2 semanas de fevereiro, libertou mais territórios do que perdeu. Essa tendência é observada pela primeira vez desde a contraofensiva de verão das Forças Armadas da Ucrânia em 2023, e isso diz muita coisa. Meu nome é Oleg Alexei Pechy, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pechy News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, a Ucrânia já está atacando massivamente a Rússia nos últimos 3 dias com centenas de drones e mísseis e parece que essas ondas de ataques não vão parar. Vou destacar logo a última notícia que mostra a dimensão desses ataques. Hoje, o prefeito da cidade russa de Sochi reclamou para Vladimir Putin que um ataque sem precedentes em duração contra Sochi já dura quase um dia inteiro. Bem, na verdade, em Sochi admitiram que não conseguem se defender do ataque a tempo, por isso pediram aos moradores da cidade que simplesmente fiquem em casa e não saiam. No território de Sochi e Sirius, desde a noite de 10 de março, foi declarada ameaça de ataque de drones. O aeroporto de Sochi está praticamente paralisado há um dia inteiro. Ao mesmo tempo, na noite de 11 de março, drones ucranianos atacaram massivamente a região de Samara. A fábrica química Kuibychev Azot, em Togliatti, foi atingida. Após o impacto dos drones, um incêndio começou na fábrica. A fábrica é especializada na produção de substâncias químicas como caprolactama, poliamida 6, fio técnico, nitrato de amônio, ureia e sulfato de amônio, amônia, ácido nítrico e assim por diante. Além de Togliatti, drones ucranianos também atacaram Samara e Syzran, onde ocorreram pelo menos 10 explosões. Mas provavelmente o acontecimento mais importante dos últimos dias é outro. Na véspera, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia mostrou um vídeo em que a fábrica russa de microeletrônica Kremny-EL, que produzia o sistema de controle de todos os tipos de mísseis da Rússia, foi atingida por mísseis de cruzeiro, e em seguida a declaração oficial do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Para reduzir sistematicamente o potencial militar e econômico do agressor russo, as unidades das Forças de Defesa da Ucrânia realizaram ataques bem-sucedidos com mísseis lançados do ar Storm Shadow contra a fábrica de microeletrônica Kremny-EL em Briansk. E aqui é importante destacar que o ataque à fábrica russa de microeletrônica Kremny-EL foi o golpe mais doloroso em comparação com os outros ataques anteriores. Porque, primeiro, a fábrica foi atingida não só por um míssil, mas por vários. Além disso, ficou óbvio que a defesa antiaérea e antimísseis nessa região simplesmente não funciona. E aqui não se trata apenas dos próprios mísseis, mas também do drone que filmou o momento do ataque. Ou seja, esse mesmo drone também guiava os mísseis e ficou tranquilamente sobre a cidade. E nenhum dos tão elogiados sistemas de guerra eletrônica e defesa antiaérea dos russos sequer percebeu esse drone. Ou seja, não foi só durante o ataque, ele ficou lá por muito tempo,
E, por ironia do destino, a Kremlin-L é uma empresa-chave na cadeia de fornecimento russa de componentes para os sistemas de defesa antiaérea S-400, S-300, Pantsir, Iskander e outros mísseis que a Rússia usa regularmente para bombardear o território da Ucrânia. Até 90% de toda a produção dessa empresa era destinada às necessidades militares da Rússia. E já está claro que em um futuro próximo essa empresa não voltará aos processos habituais. E isso significa que as forças armadas da Ucrânia agiram de forma preventiva, porque já foi repetido muitas vezes que, como resultado da guerra no Oriente Médio, a Ucrânia pode ficar sem mísseis para o sistema de defesa antiaérea Patriot. E ficaremos vulneráveis aos combatentes russos. Por isso, esse ataque ao local de produção de componentes para mísseis balísticos russos é um ataque preventivo. Sem a produção de mísseis russos, não há bombardeio no território da Ucrânia. Vou explicar um pouco aqui. A fábrica Kremlin-L é especializada em tecnologia semicondutora discreta e circuitos integrados, que são o cérebro e o sistema nervoso das armas modernas, em particular dos mísseis Iskander. E não se esqueça que o míssil atingiu não só a fábrica, mas também os trabalhadores, ou seja, o cérebro dessa produção. E nessa situação, o Kremlin, impotente, começa a manipular para tentar de alguma forma forçar os jogadores externos, forçar a Ucrânia a parar esses ataques. Lembram como no Kremlin contavam histórias sobre o ataque à residência de Vladimir Putin em Valdai? Lembram do que gritavam, meu Deus, atingiram diretamente a residência de Vladimir Vladimirovich Putin? Alguém sabe? Quais são as novidades depois disso? Eles gritavam que atacaram, depois prometeram algum tipo de retaliação. Como terminou essa história? Lembro isso especialmente aos russos que veem esses episódios. Como essa história terminou? Lá discursaram os principais bêbados da Rússia, Medvedev, o principal cavalo da Rússia, Lavrov e Putin. Todos gritavam, agora nós vamos revidar, como vocês ousam. E quais as novidades? Nenhuma. Porque a ideia era que pessoas como Donald Trump dissessem, o que é isso? Não pode atacar o Putin assim. E agora a Rússia ela está agindo exatamente da mesma forma. A Gazprom russa informou sobre ataques à infraestrutura dos gasodutos de exportação Turkstream e Bluestream. Supostamente, drones ucranianos estão atacando massivamente as estações de compressão justamente dos gasodutos de exportação. É por isso que, de certa forma, é preciso fazer alguma coisa. E vocês lembram que há um mês Putin declarou publicamente que, supostamente, a Ucrânia estava se preparando para destruir o gasoduto turco e o gasoduto azul, que eles estavam planejando algum tipo de sabotagem para que a Turquia parasse de receber gás. Então, o cálculo do Kremlin é que Istambul ligue para Kiev e peça para não atacar mais a Rússia. Mas como isso mostra claramente a fraqueza de Vladimir Putin e da Rússia como um todo? Vou encerrar com uma boa notícia. Em 9 de março, o Ministério da Defesa da Rússia informou que militares russos derrubaram em um dia 754 drones que foram lançados a partir do território da Ucrânia. Isso se tornou um novo recorde em número de ataques ao território russo. Isso pode indicar um aumento significativo na produção de drones para as forças de defesa da Ucrânia. Vou deixar isso em aberto. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se este vídeo foi interessante e útil para você, você pode apoiar o trabalho deste canal no YouTube com sua doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso, se cuidem. Tchau a todos.